Boa tarde, pessoal. Hoje é sábado, 17 de outubro. Estamos dando início aí a mais uma Polêmicas da Semana, semana que se encerrou ontem, no dia 16, e que houveram aí alguns assuntos interessantes para nós comentarmos. O primeiro assunto que eu vou abordar é a questão aí do Chico Rodrigues, né, o senador pelo Amapá, que foi encontrado aí no seu apartamento, na sua casa, com dinheiro nas nádegas, né? É mais uma modalidade de dinheiro sujo. E outro assunto que eu acho que é importante nós abordarmos, né, ainda eu gostaria de fazer um adendo aqui a uma conversa muito importante, que é a questão da corrupção. Que Bolsonaro diz que a corrupção no seu governo inexiste. Eu acho que a gente vai tocar num assunto que é importante para a gente debater aqui e vocês também interagirem, tá bom? Gente, antes de nós passarmos aí aos temas, por favor, não deixe de assinar o nosso canal no YouTube, não deixe de nos acompanhar no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente sempre está aí comentando e colocando alguns pontos importantes para discussão. Tá bom? Gente, roda a vinheta. Bom, pessoal, o primeiro assunto aí que nós vamos abordar hoje é a questão do Chico Rodrigues e o dinheiro nas nádegas, né? Que foi pego aí de surpresa na madrugada em sua casa, escondendo aí R$32 mil na cueca e nas suas partes íntimas. Na verdade, o que está havendo e sempre houve no Brasil é essa corrupção sistêmica, né? O que vale aqui é nós refletirmos um pouquinho a respeito do critério, né, que o povo elege os seus representantes políticos. Vejam vocês que Roraima é um estado bastante peculiar, né, assim como o Rio de Janeiro, né, na indicação de políticos. O Chico Rodrigues foi governador de Roraima e que teve, assim como personalidades históricas, o senador e ex-presidente da República, o José Sarney, que saindo do Maranhão foi para Roraima para se candidatar ao Senado, numa manobra política naquela época, e depois teve o não menos famoso Romero Jucá, né, que perdeu as eleições para o Senado justamente para o Chico Rodrigues. E o que mais chama a atenção nisso tudo, né, são os vídeos, que aliás eu estou postando um deles aqui, do Bolsonaro em completo love affair, né, com o Chico Rodrigues lá no passado, em 2018, apoiando a sua candidatura para o Senado. E aí vocês têm aí a noção do que aconteceu, né? Ele apoiado em um discurso de anticorrupção, de limpeza absoluta, plagiando aí também ao Bolsonaro, foi eleito na qualidade de senador de Roraima. Bom, o porquê que eu estou trazendo ainda mais esse assunto? Eu estou trazendo também pelo seguinte: o Barroso, o ministro Barroso, agora suspendeu por 90 dias o senador Chico Rodrigues das suas funções no Senado. E também ontem o presidente da República tirou ele da função de vice-líder do governo, que tinha sido colocado pelo próprio Bolsonaro. Não se esqueçam disso, né? Porque quem indica os líderes e vice-líderes do governo é o presidente da República, que foi até oficializado através do Diário Oficial, tá certo? Então ontem ele desnomeou o Chico Rodrigues como seu vice-líder no Senado. Então vocês vejam que esse assunto de corrupção é uma coisa que está, né, intrinsecamente no meio do governo, né? Então, essa história de que a corrupção acabou no governo do Bolsonaro não é bem assim. E é o segundo assunto que nós vamos tocar hoje, que é com relação à Operação Lava Jato,
que eu vou reenfatizar esse assunto que nós discutimos na semana passada. Com relação ao Chico Rodrigues, a operação da Polícia Federal foi de busca e apreensão, né, até por uma ação que está correndo no Superior Tribunal no STJ, e também está correndo em paralelo no STF, né? E a Polícia Federal cumpriu o mandato da CGU em busca de desvios de verba da saúde, né? De verbas destinadas ao combate à Covid, que foi encaminhada ao Estado. Então vocês vejam, uma pessoa que rouba dinheiro da saúde em plena pandemia, a gente não deveria ter muita piedade, né? Vocês concordam comigo? Deveria ter sido já imediatamente preso, mas por que ele não é preso? E agora os vários senadores se revoltaram com a, vamos dizer assim, intromissão do Barroso em suspendê-lo das suas funções de senador, né? E os senadores, alguns senadores aí bastante indignados, né? Mandaram um brasa aí no Twitter questionando o ministro Barroso com relação à suspensão, segundo eles, interferindo, né, o judiciário interferindo no legislativo. É aquela velha palhaçada que a gente já está acostumado e que não vai mudar nunca, né? Então, corrupção, gente, não é de esquerda, não é de direita, faz parte do ser humano, né? Faz parte dessa impunidade que existe dentro do país, né? Principalmente com os assuntos aí que estamos cansados de ver, né? Que é a questão do foro privilegiado, que esse é o único país do planeta que tem mais de 50 mil pessoas com foro privilegiado. Por quê? Para se proteger, né? Principalmente é uma proteção, né, para esses políticos. E também a questão da condenação de segunda instância, que o STF brilhantemente tirou, né? Essa obrigação que estava aí explícita, né? O ano passado eles votaram para suspender a prisão em segunda instância. Então tudo isso, né, somado a várias coisas que acontecem, trazem a impunidade. E aí o senhor Chico Rodrigues se sente no direito de vir a público dizer que ele vai provar a sua inocência. Como é que pode provar uma inocência com 32 mil reais enfiados no rabo, né? Para não falar outra coisa. Gente, é absurdo, né? O que a gente vê, o que a gente ouve, né, nesse país, tá certo? Então é uma questão aí de princípios que eu acho que todos nós temos que combater. Eu particularmente fico assim impressionado que ainda tem gente que acredita que a corrupção não existe mais no país, né? Aliás, no governo do Bolsonaro. É uma tristeza. E com isso eu vou emendar o segundo assunto, que eu acho que é tão importante quanto a história do Chico Rodrigues, que, aliás, a gente vira piada no mundo, né? Com essas retóricas. É impressionante. Nós somos piada mundial. Um senador da República encontrado com 32 mil reais na sua cueca, metade deles enfiado no rabo, né? E aí em seguida vem o Bolsonaro dizendo que não tem nada a ver com ele, e quando a gente tem vídeo mostrando até o apoio do Bolsonaro a esse senhor aí na época das eleições, o primo do Carlos Bolsonaro, é aquelas confusões da família Bolsonaro, do conservador Bolsonaro que casou 3 vezes, né? Então um dos filhos dele tem um primo que foi empregado foi assessor parlamentar, né, do Chico Rodrigues, que ontem pediu a sua exoneração, cara ganhando 23 pau por mês, mas eles não são amigos, eles não são de forma alguma amigos. O Bolsonaro, ele sofre de crises de amnésia, né? Talvez seja o problema da cloriquina, né? Tanta cloriquina deve estar afetando os neurônios do Bolsonaro, porque ele esquece, né, as promessas de campanha, ele esquece tudo aquilo que ele falou durante a campanha, que está gravado aqui, né?
a zombaria do general Heleno com relação ao Centrão, cantando aquela musiquinha. E aí o que você vê? Você vê hoje o Centrão alinhado e junto ao governo do Bolsonaro, que é incorruptível. Bom, mas esse assunto me leva ao assunto da Lava Jato. Me leva ao assunto da Lava Jato porque Bolsonaro fala que acabou com a Lava Jato porque no governo dele não tem corrupção. Eu só queria fazer aqui uma pequena lembrança a todos, né? Aquilo que eu falei no meu vídeo passado e repito hoje, né? Corrupção só tem no governo dos outros. Então vocês lembram do Lula, né? Na época do Mensalão, quando o Zé Disseu era chefe da Casa Civil, falou que no governo do PT não teria corrupção, não tinha corrupção, e ficou aí demonstrado com o Mensalão. Disseu se queimou pro resto da vida como político, né? E em seguida veio o assunto do Petrolão e aí nasceu a Operação Lava Jato, que eu sempre disse aqui no meu canal. Se vocês olharem e verem os vídeos passados, eu sempre falei que a Lava Jato cuidou principalmente dos grandes esquemas de corrupção que existem no país. Isso eu não tenho dúvidas, né? Ela foi uma contribuição importantíssima para acabar com os grandes esquemas que existiam nas estatais, que existiam principalmente nos contratos de governo, né, com as grandes empreiteiras. Isso realmente é um dos assuntos que a Lava Jato cuidou e cuidou com muita propriedade. Não tenho dúvidas com relação a isso. Mas eu sempre disse que a Lava Jato falhava e sempre falhou, né? Na verdade, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República e todos esses que são encarregados em investigar os crimes de corrupção, os crimes de colarinho branco, foram atrás desses deputados, de prefeitos, né? Onde tem muita sacanagem em prefeituras, e nunca foram atrás. Por quê? Porque não eram montantes e não são valores que levam as manchetes. Vocês entenderam? Então o que acontece? Esses contratos de prefeitura superfaturados, você vê esse problema muito constante com o SUS, né? Medicamentos do SUS que são superfaturados e coisas desse tipo que acontecem no dia a dia do país. E que a Operação Lava Jato e a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, não foram atrás e deixaram solto. Essas pontas estão soltas. Aí vem o resultado dos peculatos, né? Das tais rachadinhas, dos desvios de verbas públicas de pequeno monte, que não interessa a ser investigado porque não traz manchete. Então, quando o Bolsonaro fala que no seu governo acabou a corrupção, não é verdade. A corrupção não acabou e não vai acabar. Simplesmente o que não há é o combate a esse tipo de desvio do dinheiro público. Então, com isso é fácil, você apaga a luz, né? Apaga a luz, não há investigação, então não tem corrupção. Aí está a prova concreta com o Chico Rodrigues de que a corrupção está viva no Brasil. Ela está no nosso dia a dia, tá certo? Está nas nossas prefeituras, né? Está nos deputados que desviam, né? E contratam os seus assessores parlamentares e desviam metade do dinheiro, né? Recebem dinheiro vivo na mão. Essas coisas não foram investigadas a fundo porque efetivamente não traz a manchete, não traz o destaque necessário, porque são verbas, né? Diz 1 milhão, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, 89 mil reais que cai na conta da primeira-dama e que não tem explicação. Coisas desse tipo que ninguém vai atrás. Então a impunidade e a corrupção continuam vivas no Brasil, sim senhor. Elas continuam aí e cabe a nós combatê-las. Tá certo, gente? Bom, na verdade, esses são os dois assuntos mais importantes da semana que eu queria colocar para vocês. Não se esqueçam de inscrever aqui no meu canal, não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, no Instagram, acompanhar-nos lá no Twitter. E eu só queria deixar aqui, para vocês também analisarem e refletirem, a questão da soltura do traficante lá do PCC pelo juiz Marco Aurélio.
E aí vem de novo o meu questionamento a todos vocês para que reflitam. Quem é o culpado? O culpado são os deputados que no Congresso colocaram aquele jabuti, né, dentro da lei que permite essa soltura se o juiz de direito não, ou o Ministério Público, né, não procederem a cada 90 dias com o processo de postergação dessa prisão preventiva. Se tivesse a prisão de segunda instância em vigor, nós não teríamos esse acontecimento. Então, de novo, a Câmara é culpada, na minha opinião. O presidente que não ouviu o apelo do Sérgio Moro para que esse artigo da lei, esse caput único da lei, fosse vetado. O Bolsonaro vetou não sei quantos itens desta lei, mas não votou este em específico. Por quê? Né? E o Marco Aurélio, que soltou, né, um criminoso condenado em segunda instância, né, soltou numa decisão monocrática. Então vocês vejam aí uma sucessão de problemas que nós temos que cobrar a todos. Obrigado, um bom sábado a todos, um bom final de semana. Na quarta-feira a gente está de volta com os temas da semana. Aliás, eu estou colocando de novo um vídeo aí reciclado sobre os temas da semana hoje ainda, porque quarta-feira eu fiquei sem internet aqui, quarta e quinta-feira, só hoje que voltou. Então estou colocando um tema da semana aqui, que é a questão dos vereadores, para vocês escolherem direitinho e não acontecer o que está acontecendo, né, por escolhas erradas, tá bem? Gente, obrigado, tamo junto e a gente se vê por aí.